A nomenclatura das cadeias fechadas segue o mesmo princípio básico da IUPAC. Só que tem uma diferença entre as cadeias fechadas e as abertas. Essa diferença vai ser vista na estrutura e também no nome da substância. Quando você se depara com uma cadeia fechada, para compor o nome, você vai colocar a palavra ciclo antes. Então, ao invés de começar pelo prefixo, infixo, sufixo, como a gente faz com as cadeias abertas, nas fechadas a gente começa com o ciclo e depois a gente passa para o prefixo. Então, o prefixo, que se refere à quantidade de átomos de carbono, nessa primeira cadeia eu tenho, cada pontinha representa um átomo de carbono, né? Já falei isso para vocês. Então, vou colocar aqui 3, 4, 5, 6. Como eu tenho 6 átomos de carbono, o prefixo que eu vou usar vai ser X, ok? Tipo de ligação entre esses átomos de carbono, simples, então eu vou usar o infixo AN. Por se tratar de um hidrocarboneto, então o sufixo vai ser O. Aqui é muito comum a gente representar esse ciclo já juntinho com o nome da cadeia. Como a gente tem aqui a presença de um H, esse H, pela língua portuguesa, pode ser eliminado. Aqui embaixo a gente tem uma cadeia fechada também, então eu vou começar colocando a palavra ciclo antes, depois vou partir para o prefixo, que indica a quantidade de átomos de carbono. Quantos átomos de carbono a gente vê aqui? 1, 2, cada pontinha é um átomo de carbono, 3, 4, 5. Então fica pente, certo? Bom, agora eu vou passar para as ligações. Repara que eu tenho uma ligação dupla aqui, ó. No caso das cadeias fechadas, eu também tenho que indicar a posição da dupla. Se você tiver só a ligação dupla aqui na cadeia fechada, não precisa. Mas, se você tiver a ligação dupla e uma ramificação, ou tiver uma ligação dupla e um outro grupo funcional, aí você precisa indicar a posição da dupla. Como aqui é um hidrocarboneto e a única coisa que essa cadeia fechada tem de diferente é essa ligação dupla, então não vai precisar indicar a posição. Por quê? Porque veja, essa ligação dupla nessa cadeia fechada, ela também pode ser representada assim, ó. É como se eu estivesse rolando esse ciclo penteno. Também pode ser representada assim, também pode ser representada assim. Então, todas essas moléculas diferentes que eu desenhei aqui, ó, mostram a mesma substância, o mesmo ciclo penteno. Por isso que você não precisa colocar a posição. Então, se tiver uma cadeia fechada, se tiver só uma ligação dupla, não precisa colocar a posição dessa ligação dupla, tá bom?